Tá gravando, tá bem focado em mim, tudo top. Então vamos lá. Se você achou que a segunda temporada de Solo Leveling foi boa, pode ter certeza que a terceira vai ser ainda melhor. Tudo bem que agora a gente não vai ver uma luta do Sung Jin contra o Beero, mas a gente vai ter lutas tão insanas quanto acontecendo. Disso você pode ter certeza. Mas antes de comentar exatamente tudo que vai acontecer nessa terceira temporada, fica um aviso de spoiler pra você que ainda não leu o manhwa. Eu vou falar nesse vídeo sobre as batalhas que vão acontecer, sobre o rumo que o Sung Jin vai tomar, sobre tudo que vai acontecer ali e até qual momento que eu acho que vai ser adaptado do manhwa. Então se você não quiser tomar spoiler de nada disso, pula esse vídeo e me segue lá no meu Instagram e no TikTok, @_Gribbler, onde lá eu passo todas essas informações, em alguns vídeos sem spoiler e em outros com spoiler, mas sempre vai ter o avisozinho ali pra você ficar tranquilo. Baseado no que a gente viu da segunda temporada, foram adaptados mais ou menos uns 60 capítulos do manhwa de Solo Leveling, até o capítulo 150, 151, porque da forma como eles estão rushando a história, contando tudo de forma muito rápida, então se você for seguir nesse ritmo de adaptação, eles vão adaptar mais ou menos do capítulo 110 até o capítulo 150, 151 do manhwa. Isso, até essa parte tá show, tá ok. Nossa, eu tô falando com o Vini, que é meu editor, que tá lá, e eu tô aqui. Enfim, deu tudo certo. Porque a partir do capítulo 110 vai ser onde o Sung Jin vai criar a guilda dele, que é a guilda Hajin, onde vai ter só ele de membro da guilda e o Jinho, que é o assistente dele, que tá junto com ele o tempo todo. Uma das coisas que vai ser muito legal da gente ver é o romance da Cha Rain com o Sung Jin, porque eles não vão começar um romance nessa terceira temporada, mas vai ser legal porque nessa terceira temporada eles vão poder explorar um pouco mais, porque a Cha Rain vai lá fazer um teste pra guilda dele, ela enfrenta o Igris e enfrenta o Beero, tem um momento ali entre eles dois, e o Sung Jin tem os momentos que ele também dá a entender que tem um interessezinho nela, tá ligado? Romance em anime é sensacional. Então pode ser que nós tenhamos um pouquinho de romance também nessa terceira temporada, mesmo que não seja o foco principal. Mas eu acho esse casal simplesmente sensacional. Até porque, né, o cara é o caçador mais forte do mundo e a Cha Rain é... Não é a caçadora mais forte do mundo, mas ela é incrível também. Ai, cara, tá, enfim. E aí logo depois disso a guilda do Jinho é oficialmente formada. Mas depois que a guilda dele é formada, acontece uma invasão de orcs na escola da irmã dele, da Jinha. Cara, e quando essa invasão acontece é um momento muito tenso no manhwa. Porque a gente vê, tipo, uma escola que tem um monte de aluno e os orcs matando eles a sangue frio, cara. A cena que tem uma mina no banheiro ligando pra associação pedindo ajuda, que o orc entra lá e mata ela, é muito macabra. Agora, o momento onde os orcs do Sung Jin aparecem pra proteger a irmã dele, e quando o Sung Jin aparece, tipo assim, deita tudo eles na porrada, é incrível, cara. Aquele orc lá que é o mais boladão deles, pedindo perdão e não sei o que, e o Sung Jin, claro, você vai ter perdão. No inferno, tá ligado? Cara, é sensacional esse arco. Quando eles adaptarem isso, vai ser incrível. Mas uma das coisas que eu mais tô esperando ver nessa terceira temporada é o Sung Jin voltando pra Dungeon Dupla, onde ele vai se encontrar com o Arquiteto. E não, o Arquiteto não é o carinha que apareceu lá nos primeiros episódios. O Arquiteto é aquela estátua que tava segurando os mandamentos. É ele que tá controlando todo mundo ali, tá ligado? Cara, é muito massa você ver o Sung Jin voltando pra lá, relembrando todas as memórias daquele lugar e, tipo assim, humilhando eles. Só que um dos pontos importantes dessa dungeon não é nem isso. Assim que finalmente aparece o Ashborn, que é o Monarca das Sombras original. Quando o Arquiteto libera as memórias pro Sung Jin, ele vê todo o passado, ele vê o início, não o início em si, mas ele vê uma parte da guerra dos governantes contra os monarcas, ele entende tudo aquilo ali que tá acontecendo e ele entende um pouco mais da origem, do porquê que o sistema foi criado. Ele não descobriu ainda, isso vai ser só lá pra frente, mas nesse momento ali ele já vai ter um pouquinho das memórias do Ashborn. Terminando essa dungeon dupla, onde ele consegue derrotar o Arquiteto e consegue ultrapassar o sistema, ou seja, o Sung Jin ele fica mais poderoso do que o sistema, a gente vai pro arco da crise no Japão, aonde surgiu um portal de Rank S no Japão que tá enviando um monte de gigante, e de início ninguém sabe exatamente qual que é esse rolê dos gigantes lá, tá ligado? E o Jinho, a princípio, ele não queria ir pra lá, ele quer ficar com a família dele e tal, mas ele percebe que ele precisa ir, porque senão o Japão ia começar a virar um caos, porque já tava um caos. Aí quando ele chega lá, de novo, humilha todos os gigantes, começa a controlar eles, no caso transforma eles em sombras, tá ligado? E ele derrota um gigante que tecnicamente é pra ser o gigante final, mas não era o gigante final. E quando ele derrota esse maluco, ele entra dentro do portal, e aí vem outro momento muito importante pra história, que é onde ele conhece o monarca dos gigantes, o Legia. E esse monarca é muito importante, porque ele foi preso pelos governantes e a mana que ele tava extraindo deu muitos poderes pros humanos do mundo. Então, cara, ele é de extrema importância, mas o Sung Jin também vai lá e mata ele, decepa a cabeça dele. É uma cena assim, ó, incrível, porque ele tenta passar a perna no Sung Jin, mas não dá muito certo. Então o Legia foi oficialmente o primeiro monarca que o Sung Jin conseguiu derrotar. E por último, a gente vai pro arco da Conferência Internacional das Guildas, que é um momento onde todas as guildas do mundo se reúnem pra uma conferência. O nome diz isso,
E aí nessa conferência, a guilda do Sung Jin é escolhida pra ser a representante da Coreia. Então ele vai lá como representante. Só que um pouquinho antes do Sung Jin ir pra essa conferência internacional das guildas, ele percebe que tem alguma coisa estranha no ar. E ele lembra que ele deixou o Jin-Ho, que é o assistente dele, sem uma sombra de segurança pra ele. Ou seja, ele tá sozinho. E nisso ele se liga e ele vai atrás porque ele sentiu que alguma coisa tava errada. E aí a gente vê que o Dong-So, que é aquele caçador de rank S super arrogante e irmão daquele maluquinho que o Sung Jin matou na dungeon, tá ligado? Lá atrás, na primeira temporada, ele tá amassando o Jin-Ho, ou seja, ele tá pra matar ele. Ele não quer matar em si, ele quer mais informações e tal, né, sobre o Sung Jin, sobre ter matado o irmão dele e tal. Só que ele tá amassando a cara dele. E nisso, o Sung Jin vai lá e tal, ele manda várias sombras dele pro mundo, e uma dessas sombras encontra o Dong-So junto com o irmão dele. E aí é muito épica essa cena, porque primeiro a gente vai ver a luta do Sung Jin contra o Dong-So, que não é uma luta, é um massacre esse negócio, porque o Sung Jin com 3 socos acabou com a raça dele. Primeiro ele dá um soco quando ele chega, depois eles ficam de frente um pro outro, e aí o Dong-So pede: ah, foi você que matou meu irmão e os companheiros dele? E aí o Sung Jin só mete essa. Pergunta pra ele quando você se encontrar com eles no inferno. Cara, é muito épica essa cena. E aí o Dong-So vai tentar dar um soco nele, o Sung Jin dá outro soco que manda ele pra China praticamente, tá ligado? E nisso, quando o Dong-So tá tentando se levantar, o Sung Jin já vai e deita ele de novo, tá ligado? E começa a amassar a cara dele. Aí o Thomas André aparece, e é aí que a gente tem uma das lutas mais esperadas do anime. Porque sim, a luta do Sung Jin contra o Beru foi muito épica, mas a luta do Sung Jin contra o Thomas André, ela tem um peso tão grande quanto. Porque o Thomas André é considerado o caçador mais forte do mundo. Ou seja, não é Coreia, Japão, Estados Unidos, cara, não, é o mais forte do mundo. A partir do momento que o Thomas André chega lá e fala pra ele parar de bater no maluco, o Sung Jin só pergunta pra ele: e se eu não quiser parar? E aí, nesse momento, eles dois começam a tretar, e a luta deles dois é muito épica, porque o poder de ambos é avassalador. Agora, imagina isso numa animação, cara, vai ficar incrível. E no final, obviamente, que o Sung Jin dá um couro no Thomas André e ele admite que ele perdeu. E aí, depois dessa treta, a gente teria a conferência ali das guildas, e lá é onde acontece o desfecho pra Guerra dos Monarcas. Então, por que eu acredito que vai terminar a terceira temporada ali? Porque a partir do capítulo 150, o chefe da Associação dos Caçadores, que eu esqueci o nome dele, aquele velhão brabo lá, tá ligado? Só que... enfim, eu não lembro o nome dele, Vini, coloca o nome... ai, meu Deus do céu! Enfim, eu não lembro o nome dele, mas o Vini vai colocar o nome dele aí na edição pra vocês. Eu queria muito que tivesse sido lançado um spin-off contando a história dele no auge, porque esse cara é muito brabo. Mas basicamente vai chegar um momento onde ele, que é o velhão bolado lá da guilda, ele vai ser desafiado pelo monarca da Geada, o Sylad. Ou seja, vai ter um momento onde o Sylad vai aparecer no escritório dele e eles vão começar a tretar. O velhão vai tentar pedir umas dicas pra ele. Nossa, o chamado dele de velho é meio estranho, né? O velhão vai tentar pedir umas informações pra ele, coisa arada, só que ele não vai passar essas informações. E aí nisso eles vão começar a tretar e tal, até que o Sung Jin apareça. Nisso o velho já tomou um couro, tá ligado? Ele já tá à beira da morte. Só que daí o Sung Jin aparece, consegue dar um corridão lá no Sylad, e nisso ele tenta salvar ainda o chefe da Associação dos Caçadores com o poder do Beru, de cura e tudo mais, mas não é o suficiente. Aí infelizmente ele morre. Então o que pode acontecer nessa terceira temporada? Vai começar com a Cha-Han indo atrás do Sung Jin pra fazer parte da guilda dele e tudo mais. Começa ali naquele romancezinho dele e termina a terceira temporada com a morte do chefe da Associação dos Caçadores. Se chegar nesse ponto, então seria o desfecho perfeito pra na quarta temporada começar já com o arco da Guerra dos Monarcas. E aí é onde a gente vai ver toda a galera chegando, tá ligado? E muito possivelmente nesse arco já vai ser apresentado o Antares. Cara, e o Antares é tipo o monarca mais poderoso de todos, só perde pro Ashborn, obviamente, mas ele é muito zica. Ah, e a gente também vai ver monarcas aparecendo na terceira temporada, porque a gente vai ver a Kerecha, que é a monarca das pragas, o Sylad, que é o monarca da geada, o Hakan, que é o monarca das feras, e tem mais um monarca que aparece, que é um, tipo, super orgulhoso. Inclusive, 3 deles aparecem pro Christopher Reed, que é um dos caçadores de rank nacional do mundo. Só que quando eles aparecem, o Christopher Reed vai tretar com eles e morre. Tipo assim, ele vai de Americanas total, tá ligado? Nem tem chance contra os caras. Porque, querendo ou não, o poder do monarca é muito maior do que o de um rank nacional. Mesmo que os ranks nacionais, alguns deles sejam receptáculos dos governantes, ainda assim o poder do monarca é muito mais poderoso. Porque, querendo ou não, eles são só receptáculos. Agora, no caso do Jin-Yu, a parada fica bem diferente. E a gente também vai ver o pai do Sung Jin tendo um destaque a mais nessa terceira temporada. Porque vai ter momentos onde ele vai tretar contra o monarca da geada e tudo mais. Então, sim, essa terceira temporada tem muita coisa pra entregar pra nós. Pode ser que eles tentem adaptar todo o arco da Guerra dos Monarcas também na terceira temporada. Pode ser que sim, porque baseado no ritmo que o anime tá levando, eles estão querendo rushar muita coisa. Só que aí, se fosse fazer a Guerra dos Monarcas, cara, seriam muitos capítulos a mais. A primeira temporada foi mais ou menos uns 40 capítulos, uns 40, 50 capítulos. A segunda temporada foi mais ou menos uns 60 capítulos. Então, se fosse adaptar até ali a morte do Veião, mais ou menos, daria uns 40 capítulos e daria pra fazer uma terceira temporada
temporada muito boa, sem necessariamente rushar, tipo, contando as coisas mais em detalhes, porque isso foi uma coisa que, na minha opinião, falharam na segunda temporada. Eles contaram muitas coisas, mas teve muita informação que eles deixaram de fora, tá ligado? Teve muita coisa massa que aconteceu no manhwa que não foi pro anime. E a gente não quer que isso aconteça na terceira temporada também, mas agora a gente vai ter que esperar pra ver, esperar ser lançado, porque também não tem uma data de estreia confirmada. Tem algumas teorias que dizem que a terceira temporada vai ser lançada lá em 2026, mas não é certeza, é só teoria. Essa terceira temporada tem muita coisa boa pra entregar. Tomara que eles adaptem todos esses arcos de uma forma boa, que fiquem, tipo assim, uma treta legal e tal, que não seja um desastre, como foi, por exemplo, a terceira temporada da Nanatsu no Taizai, o que, particularmente falando, eu acho que não vai ser. Mas se você curtiu esse vídeo, curta e comenta aqui embaixo quais são as tuas expectativas pra essa terceira temporada e também se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo.